Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Best Cars. Hoje estamos com Citroën C4 Cactus, pacote Shine Pack, com motor 1.6 turbo THP. Estamos aqui na oficina NZ, Centro Automotivo, especializado em airbag, ABS, tudo que é eletrônica, mecânica em geral, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, tudo que você precisar do seu carro, basta vir aqui na NZ. E lembrando que muitos dos detalhes que a gente deixa de passar aqui no vídeo estão no Best Cars no site escrito, como consumo, desempenho, situações atípicas que a gente notou, a gente detalha mais nos relatórios semanais que a gente faz em cada carro. Vale a pena você visitar lá para entender isso daí. Além disso, como eu sei que é um vídeo longo, a gente divide ele motor, carroceria, acabamento, etc. Para que, se a pessoa estiver interessada apenas em saber do motor do carro, tá lá, ela entra naquela seção do vídeo. Já olhando a parte de carroceria do Cactus, que é um pouco controverso, questão de design, um pouco diferenciado do que a gente tem no geral, uma coisa que chama bastante atenção é essa parte que a gente chama de coluna C, extremamente grande. É como se pegasse um carro hatch pequeno e desse uma espichada bem nessa seção. Por que eu estou falando isso? Essa seção, que faz parte do estilo do carro, do design do carro, e aí vai do gosto de cada um, ela acaba no final atrapalhando bastante quando você vai tentar entrar numa avenida, fazer uma manobra, porque o carro vira um funil, vira um furgão. Óbvio que você tem a câmera ali de ré que te ajuda, mas em certos momentos, principalmente tentando mudar de faixa, entrar numa avenida, ela acaba atrapalhando um pouco. E não é porque ele é comprido que eu tenho um grande espaço para acessar aqui. Então, se eu estou carregando a criança, eu não tenho tanto vão para colocar a criança dentro do carro. Ele acaba sendo meio que pequeno nessa seção. E é engraçado, ele é pequeno, a porta poderia até abrir um pouco mais, mas a seção da entrada não corresponde muito com essa parte mais externa da porta, que vai mais para fora. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho tanta entrada aqui, eu tenho que parar bem longe do carro lateralmente, porque a porta é comprida na parte externa. No teto, eles têm um pequeno vinco para tentar aumentar a rigidez, obviamente, mas no meio não tem nada. Então a chapa é bem fininha, ele se deforma facilmente. Mas os espaços de carroceria, os famosos gaps ou vãos, eles são bem pequenininhos no carro. Ele tem um acabamento legal, alinhado, uma construção muito bem feita. Os vãos de carroceria são bem acabados, né? Você vê que os vãos são pequenos. A carroceria, no entanto, tem uns vãos pequenininhos e bem simétricos, mostrando a qualidade de construção. O maior senão seria o acabamento aqui da porta, que, se você for notar, ele fecha a chapa aqui, né? Ele dobra aqui embaixo, mas não dobra aqui no final. Eles não fizeram nada para arredondar esse canto. E esse canto é extremamente pontudo. Por que eu estou falando de uma coisa, de um detalhe tão pequenininho? Eu fui um dia sair do carro, estava estacionado numa rua inclinada. No que eu fui sair do carro, a mola da porta não sustentou e eu tava com a perna aqui e pegou bem nesse carinha aí. Eu tô com um vinco gigantesco na perna, um rasgo na perna, isso que eu tava de calça, porque eu peguei essa parte. Aí eu fico imaginando até as mulheres que compram muito esse carro com meia calça ou algum vestido, etc, que só de passar aqui já enrosca. Uma coisa que é legal, na hora de calibrar o pneu, a gente foi descobrir que ele tem uma recomendação para uso sem carga, com carga, e uma para consumo. Ou seja, se eu quero melhorar o consumo, ter menos resistência dos pneus, eu uso com maior pressão. A maioria dos fabricantes, para dar uma boa etiqueta de metro ali colada no para-brisa na concessionária, recomenda pressão bem alta hoje em dia para ter melhor consumo. Mas isso afeta o conforto, como a gente percebeu na 3008 da Peugeot, que reduzindo um pouco a pressão de pneu, o carro melhorou absurdamente o conforto. E nesse caso é a mesma coisa, só que ele sugere isso. Então isso é legal, porque te recomendo, se eu quero só visar
consumo, eu vou andar com conforto pior, mas se eu quiser o conforto, eu diminuo a pressão. E essa versão aqui do C4 Cactus, a Shine Pack, ele ainda vem com opcional para um sistema de câmera de reconhecimento de faixa. Então, a partir de 50, 60 km por hora, ele começa a reconhecer as faixas. Ou seja, se você invadir uma faixa, ele apita no painel, ele manda um aviso sonoro e faz um apito na central de mídia, né, um aviso escrito. Ele também tem sistema de reconhecimento de fadiga. Conforme o seu comportamento, ele também percebe, opa, esse cara vai dormir, acorda aí e manda aviso para o motorista. Mas o mais legal disso é o sistema de frenagem de emergência. Em situações de emergência, ele freia sozinho o carro. Se parar para pensar, é um carro extremamente completo na questão de segurança. Por ter esse sistema, por ter airbags laterais, por ter controle de estabilidade, é um carro extremamente seguro. E nesse caso aqui, o que chama mais atenção é que ele tem apenas uma câmera. E raciocina comigo, para você ter visão 3D, você precisa de 2 olhos. Para você ouvir e saber de onde está vindo o som, você precisa de 2 ouvidos. Aqui, apenas com uma câmera, ele reconhece a distância do carro da frente. Então você está dirigindo, conforme vai chegando mais perto, você ajusta no painel, né? A distância, longe, normal ou perto. Ele já reconhece, acende o alerta na central de mídia e se você não frear, ele apita, freie, 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 freie. E se você não fazer isso, ele freia sozinho. Eu não consegui em nenhuma situação de trânsito chegar nesse limite dele frear sozinho. Toda vez que eu cheguei muito perto, eu falei, vai bater, o sistema não vai funcionar, eu freiei. Eu fiquei com medo, teria que ir para uma pista no ambiente controlado para ver isso aqui funcionando. Mas se eles alegam que funciona, que freia sozinho, é porque nessa situação, quando chegar no extremo do extremo, que você também acha que vai bater, ele vai lá e freia sozinho. Ele já está ali se mandando um monte de alerta para o motorista tomar alguma atitude. Um opcional que deveria vir com todos os carros, porque te traz segurança e, querendo ou não, tem seguradora lá fora que baixa o custo do seguro só porque eu tenho isso daqui. Afinal, menos chance do cara bater no trânsito. Mas o pulo do gato deles foi conseguir fazer isso aqui com uma câmera só. E é interessante que às vezes até uma moto, você está no trânsito, vem aquela moto assim, corta a sua frente e fica grudada na frente do carro. Do nada o cara entra e corta você, o sistema já apita. Aí eu fico pensando, como que ele consegue reconhecer isso sem ter outra câmera e sem ter o radar? Porque no caso da 3008 que a gente testou, ele tinha um radar na frente. O radar faz a função principal do controlador de velocidade, de ajuste de velocidade do carro da frente. Então esse aqui não tem, você coloca lá o controlador de velocidade, ele põe lá 120 km por hora, ele não vai diminuir em função do carro da frente, porque ele não tem o radar, ele só tem a câmera. Se eu tivesse o radar, ele acompanharia o carro da frente, mas aí o sistema fica muito mais caro para apenas uma função. Já o acabamento interno do carro, há pontos que eles capricharam e há pontos que eles deixaram a desejar, não foi um equilíbrio, não foi uma mesmice. Eles capricharam na parte de colocar tecido nessa região da porta, o tecido no painel que já vai ser mostrado para vocês aí, até o tecido no banco que eu já vou mostrar para vocês, mas aqui plástico rígido, que nem de carro popular. Por que eu tô levando em conta isso daí? Porque geralmente se apoia o cotovelo aqui, a base, e a lateral do cotovelo na porta. E às vezes você bate, passa em algum buraco, você acaba batendo o cotovelo bem nessa parte rígida. Já olhando o banco, você vê que ele tem um sistema, uma costura legal, um acabamento legal, tem até a faixinha de tecido aqui. O pessoal aí de estilo adora, né? Já olhando o painel em si, tem um acabamento agradável, uma boa apresentação, mas ele tem uma função muito legal, que também é um limitador. Onde, se você mora numa cidade que tem muito radar aí, ou dependendo onde você mora, os famosos pardais de velocidade, é muito legal que você determina ali 54 km por hora. O carro não passa daquilo a não ser que você pise o pedal do acelerador por completo. Então garante que você não caia naquela de estar na estrada 120, pegou uma descidinha a mais, sem querer embalou para 130, não percebeu, levou multa.
muito útil, acaba sendo mais útil até que o controlador. E entrando no carro, ele tem um bom espaço para as pernas, bom espaço e regulagem de volante, mas ele tem o teto baixo. A Citroën vende ele como um SUV. Na verdade, até levantaram a suspensão dele para ele parecer um pouquinho mais alto, mas o carro na verdade parece um hatch espichado por causa daquela coluna C, uma vez que eu tenho esse teto baixo. Então eu, na hora de entrar, eu tenho que sempre tomar cuidado para não bater cabeça, coisa que mesmo uma SUV pequena você não tem problema. Eu particularmente não faço questão do teto alto, a não ser que eu realmente esteja com problema na cabeça. Aqui no caso é só a entrada. Na hora que eu tô aqui dentro não tem problema, sendo um cara alto, né? E isso traz vantagem. Eu tenho teto baixo, eu tenho menor área frontal. Então meu consumo em estrada acaba sendo melhor, porque eu tenho menos arrasto, eu tenho uma área menor que eu estou arrastando o ar. E a proposta deles então tentou se encaixar nisso. Eu acabo tendo um consumo muito bom em estrada, um comportamento dinâmico bom, mas o vão livre dele é bom. Nenhum momento a gente pegou esse carro em valeta, em bombada, raspou em algum lugar. E isso que mesmo você forçando, fala agora vai bater nessa valeta, e ele não bate. Então é um ganha e perde. Se você quer um carro alto, mas você quer um teto alto, não vai procurar esse. Mostrador aqui de informações do carro, como velocidade, etc. Tudo digital, de uma maneira bem simplificada. Dá a impressão de ser algo mais baixo custo, porque nos tempos modernos tudo que é digital desse jeito acaba sendo mais simples de se fazer. No meu ponto de vista, por exemplo, a rotação do motor tá aí só para falar que existe. Por quê? Primeiro que os LEDzinhos variam de 500 em 500 RPM, então você só tem um mediano. E se houve um motor ganhando rotação e ele você não vê ele mudando. E ele no inteiro é muito simples, é bem simplificado. Tem um mostradorzinho aqui de economia. Então quanto mais luzinhas aparecerem ali, menos econômico você está, mas ele também é bem mediano, assim, não traz não te agrega muito. Tem um computadorzinho de bordo que tem todas as informações que eu consigo ver ali e controlar pela direção, mas eu também posso vir na central de mídia. Mas se eu quero ver o consumo, tem aplicações, aí eu tenho CarPlay Android Auto, apps do veículo, computador de bordo, e aí sim eu tenho a parte de consumo aqui dentro, trajeto 1, que é o que eu mostro no painel, e tem um escondido aqui, trajeto 2, aí que a gente percebe que muitas mídias não detalham o carro a fundo, porque aqui estava mostrando 7.000 km, tudo embaralhado, o consumo que alguém rodou com álcool, com gasolina. Nunca ninguém tinha chegado aqui para zerar, a gente que acabou pulando aqui e zerando. Além disso, se eu tô com a rádio, tô tocando a minha rádio aqui, tem um botão de volume, mas eu quero mexer no ar-condicionado, eu não tenho como ir direto no ar-condicionado, não tenho assim como regular ele, eu sou obrigado a apertar um botão físico que tem aqui. Eu posso ir também ali pela menu, mas eu venho aqui no botão físico, aí eu sou obrigado a ir na tela sensível ao toque. Então eu tive que tirar meu olho da via para vir para cá, mesmo para coisas simples. Por exemplo, aparecer um caminhão fumacento na nossa frente, pô, eu não quero puxar toda essa fumaça, eu sou obrigado a caminhar pela central até chegar no ar-condicionado e clique, botar para não puxar ar de fora. Além disso, por exemplo, eu tô aqui no sistema CarPlay conectado, fiozinho, tá mostrando a tela. Se eu quero mudar qualquer configuração referente ao brilho da tela, por exemplo, como que eu faço? Não tem um caminho, não tem como ir lá naquela engrenagemzinha que fica aqui no caminho. Eu sou obrigado a vir menu, entrar, por exemplo, em rádio, para aí sim ir nesse engrenagemzinha, para depois eu vir se eu quero apagar a tela, mas manter o áudio, porque se eu clicar no botão de power eu apago tudo. E aí eu sou obrigado a vir opções, configuração de tela, brilho, e aí eu controlo o brilho. Um caminhozinho meio longo, né? Se você tá ali na estrada, aquilo ali tá te incomodando e você quer simplesmente mexer no brilho.
Além disso, eu tenho controle de brilho só na central, porque o painel onde eu tenho os mostradores de velocidade eu não consigo controlar. E aí você anda à noite, você vê aquele holofote aqui, o teto todo iluminado pela mídia central e pelo painel onde tem os mostradores. Ele fica inteiro iluminado por dentro por causa disso. Poderia ter uma opção de reduzir o brilho ali. Além disso, se eu, por exemplo, aqui embaixo eu tenho para agilizar a parte de comando do ar-condicionado. Mas, por exemplo, mexi no ar-condicionado, eu quero voltar para o meu Waze, ao CarPlay, sistema CarPlay. O que eu faço? Intuitivamente, clico aqui no sinalzinho que eu estou conectado ao USB. Vai ter rádio, Bluetooth, USB, CarPlay. Você aperta o CarPlay, é como se fosse um botão de voltar. Aí você fala, tá bom, eu que fiz errado. Clica de novo, CarPlay, voltou. Aí eu venho aqui nesse dados, pasta vazia, venho na engrenagemzinha, aí já me perdi inteiro. Aí eu quero voltar, por onde eu volto? Não tem um botão de voltar. Aí eu clico menu, que é sensível ao toque, e às vezes não funciona. Aí eu venho aqui, agora CarPlay. E nessa, agora eu vou no Waze. Então ele não é muito intuitivo e não muito prático, e te obriga toda hora a tirar a visão da via, parar de olhar a via e olhar para a mídia. Poderia ser melhor trabalhado isso daí. E ao lado aqui, atrás da alavanca, eu tenho os modos econômico e o modo esporte. O modo normal, ele tem um comportamento bem intuitivo. Ele tem respostas rápidas, ele reduz da maneira certa e também ajuda bastante em descida. Você entra numa descida, ele começa a reduzir marcha para criar freio motor. Já no modo eco, você vê que ele troca marchas mais cedo, sempre trabalhando com menor rotação, que é interessante que no motor turbo ele consiga fazer isso e ser mais econômico. E quando você vai numa descida, ele não faz nada de freio de motor. E no modo esporte, ele vira um carro bem esportivo, chega a um ponto de acabar nem sendo necessário você usar as trocas manuais, porque você freia para entrar numa curva dirigindo de uma maneira esportiva, você freia e ele já vai reduzindo marcha. E vindo aqui para cima, a Citroën, acho que tentando fazer o carro mais voltado ao off-road, etc., fez até o botão de seleção grande de diversas configurações do controle de estabilidade e tração. Então tem o modo manual, normal, tem o modo adaptado para neve, para se comportar melhor em superfície de neve, modo lama, se estou dirigindo uma estrada em lamaçada, modo areia, com cactuzinho ali, né, a piadinha francesa aí, desligado, que depois de 50, 60 km por hora ele volta para o modo ligado, não tem como andar com ele desligado, ele se ativa de novo, sozinho, e modo normal. E para aumentar a sensação de espaço, no caso aqui ele segue ao contrário da tendência, o painel não é tão para frente, tão intrusivo, ou seja, ele cria bastante espaço aqui para o passageiro, porque ele é curto, relativamente curto, e com isso dá maior sensação. Fizeram até um caprichozinho de tecido aqui para ficar mais bonitinho e um apoio de celular aqui na frente do passageiro, mas fora isso é tudo bem mais simples, né? O que a gente ficou chateado que faz falta uma luz forte aqui. Eles colocaram um LEDzinho fraquinho, que além de ser fraco, ele só ilumina uma pequena seção e não tem mais nenhuma outra luz dentro do carro. E aí quando você derruba alguma coisa no banco traseiro, tem que tirar a criança do banco traseiro, nossa, vira um inferno. Você é obrigado a pegar o celular e usar a lanterna do celular porque você não enxerga nada. Mesmo aqui na frente é só uma pequena seção. Poderia melhorar isso colocando uma luz aqui central e os apoios de mão aqui em cima, principalmente num carro com uma tocada esportiva, né? O passageiro fica aí perdido, faz falta o cara ter um lugar para se segurar, né? Isso tanto na dianteira quanto na traseira. Na traseira, pelo menos, eles colocaram uns ganchinhos e caso eu tenha que carregar um paletó, alguma coisa e num cabide, eu tenho como apoiar, mas não tem como segurar com a mão. E o porta-objetos tem um tamanho considerável,
pro espaço que o carro oferece, mas eu não tenho nenhuma entrada de USB, não tenho como carregar um celular nem nada por aí. Outro senão também, que à primeira vista agrada, onde eu tenho lugar para colocar o celular, uma vez que eu conecto ele na mídia com fio aqui, e tem os porta-copos. Só que esses porta-copos não entra uma latinha tamanho padrão. A latinha fica aqui mal e mal encaixada, tombando para tudo que é lado, e não tem nenhum outro lugar dentro desse carro que você possa colocar uma latinha. Consequentemente, se você estiver na estrada, que nem foi no nosso caso, compramos um refrigerante, tinha que ficar segurando o refrigerante, porque aqui ele tombava, qualquer balançada do carro ele caía para o lado. Poderiam ter feito um pouco maior, talvez pegar o padrão francês, talvez a lata lá tenha outro diâmetro e trouxeram para o Brasil sem perceber esse tipo de coisa, porque tem espaço para abrir um vão maior e a latinha entrar direitinho. O volante também agrada bem, o tamanho dele, a pegada, tem todos os comandos nele de telefone, mídia e etc. Além de ser extremamente leve, absurdamente leve, com a assistência elétrica dele, a ponto de até às vezes na rua você achar que é leve demais, de tanta assistência que tem. E quando eu venho para a câmera, ela, pelo fato de ela não estar montada no centro do carro, reparem que as linhas não estão centralizadas, né? Não estão simétricas. Por quê? Porque ela não está no meio do carro. Aí o motorista pode até se confundir, porque ele acha que isso aqui é o meio do carro. E obviamente que não é, porque essa lateral aqui já acabou o carro. Então tem que tomar cuidado e seguir exatamente as linhas e não a imagem em si, pelo fato da câmera não estar alinhada. O espaço para o banco traseiro, tanto para as pernas, quanto para a cabeça, quanto em largura, não é o ponto principal desse carro. Mesmo para a cadeirinha, ele tem o sistema Isofix para eu fixar a cadeirinha direitinho, mas o ancoramento superior só nas laterais. O ancoramento no centro do carro não existe. E aí você coloca a cadeirinha na lateral e corre um problema, porque o banco ajustado para uma pessoa alta que nem eu dirigir faz com que eu tenha um pequeno espaço para as pernas da criança. Então, no caso, se você tem uma criança de 4, 5, 6 anos que está levando a cadeirinha, as perninhas ficam apertadas aqui, ela não tem nem onde pôr e fica chutando suas costas. No caso aqui, a gente sempre põe a cadeirinha no centro e a criança fica com a perna aqui no meio dos bancos, então falta espaço aí. A vantagem é que o assento traseiro, ele não é todo deformado, ele é quase plano, então ele aceita bem colocar a cadeirinha no meio, só faltaria um ancoramento central. Já o espaço aqui na traseira é bem restrito, tanto para as pernas, ou seja, você coloca, que nem eu falei, coloca a cadeirinha aqui, a criança fica com problema para ter espaço para as pernas. Pro ocupante traseiro também, apesar de eu ser um cara alto, você fala, tô sendo injusto, mas a maioria dos carros que a gente tem avaliado tem muito mais espaço que ele. E não só para as pernas, eu tenho um problema na cabeça, a cabeça não chega a bater exatamente no teto, mas sim na lateral. A lateral do teto é estreitada para favorecer a aerodinâmica, mas por outro lado ele é muito mais estreito que a lateral da porta. Então eu tô o tempo inteiro com o teto encaixado aqui, minha cabeça encaixada no teto, como se fosse um capacete. E se tiver qualquer impacto lateral ou airbag aqui abrir, o que acontece? Se eu tiver um impacto lateral, eu vou apoiar primeiro a cabeça, já está apoiada na verdade, vai primeiro travar a cabeça aqui para depois eu apoiar o ombro na porta. O que vai acontecer? Eu vou torcer o pescoço, quebrar o pescoço. Então geralmente o certo é você estar baixo, isso aqui não ter essa região e apoiar primeiro o ombro. Mas não é o caso aqui no Cactus, ele é bem crítico nisso. E não só para um cara tão alto quanto eu, mesmo um cara mais baixo vai passar por isso daí. Então não é tão seguro para quem leva a gente no banco traseiro. Abrindo a tampa do porta-malas, essa versão tem um teto pintado em azul, mas é nítido que o teto ele foi pintado depois da linha de produção. Por que eu falo isso? Dá para ver algumas falhas, né, na pintura. Então geralmente o cara põe uma fita aqui e pinta. Se a fita dá alguma falhada, a tinta também dá uma falhada. Isso acaba aparecendo, pode ser bobeira, né? É detalhezinho.
Mas como é um carro vindo de série, assim, dá a impressão que eu peguei o carro que era branco e eu mandei pintar o teto num funileiro qualquer, e acaba dando essas pequenas falhas de pintura. Uma coisa contestada por alguns é o porta-malas tipo, que nem a gente está chamando de tipo baú, porque muitos carros modernos, na verdade, o assoalho vem e aí eu tenho às vezes só um pequeno degrau, que quem fecha realmente essa parte do porta-malas é a tampa do porta-malas. Nesse caso ele é tipo baú, eu sou obrigado a suspender mais a carga, tentar passar ela pelo esse vão e jogar aqui para dentro. O lado negativo é que eu sou obrigado sempre a suspender mais a carga. Se eu estou carregando uma mala pesada, eu tenho que suspender mais do que empurrar. Por outro lado, se você tem uma carga que escorrega e você está parado numa subida, é muito comum a carga escorregando, você tentando empurrar e fechando a tampa do porta-malas. Nesse caso não, ele vem, se apoia aqui na longarina e acabou. Então vai de gosto para gosto. Eu que carreguei uns galões de água, foi sensacional, porque eles se apoiaram aqui, eu estava na subida, pude fechar a tampa com facilidade. Mas falando do porta-malas em si, tem um volume nada excepcional, mas deixa a desejar em termos de acabamento, porque a longarina é exposta, tenho fiação exposta, acabamento aqui é um material bem simples, meio que jogado, a tampa, né, um acabamento simples com um triângulo colocado aqui provisoriamente. E apesar dessa manta ajudar no isolamento acústico e térmico, não é uma impressão legal para um carro de 100 mil reais, né? Poderia ter um acabamento melhor. Mas o maior senão, no meu ponto de vista, é o que a gente enfrentou na estrada. Pegando a estrada com ele, obviamente o motor trabalha com mais carga, etc. Todo o sistema de escapamento esquenta mais. A gente vai mostrar aí na parte do motor que aqui eu tenho o final, o abafador, o silencioso do escapamento. E ele não tem um isolamento térmico para a longarina lateral, ele tem para cá, para a caixa, para o bacião, tem para essa parte superior, mas não para a longarina. Quando eu fui pegar minhas coisas, meu computador aqui na porta-malas, depois de andar numa estrada a 100 km por hora, fui pegar o computador e o computador fritando, porque essa longarina estava extremamente quente, mal dava para colocar a mão nela. Essa aqui então, essa região, você só encostava o dedo, que queimava o dedo, e o porta-malas inteiro parecia um forno. Poderiam ter trabalhado nisso daí, porque se você vai às compras, coloca um sorvete aqui do lado, algo congelado aqui do lado, pega um trechinho de estrada, vai derreter tudo. E além disso, óbvio, né, da longarina esquentar, a tampa poderia ser muito melhor trabalhada, como eu já citei. Dá até para ver que já tirou tinta dessa região, de tanto que ela se movimenta de forma errada, né? E não encaixa direito. E abrindo o compartimento do motor, onde está a cereja do bolo desse carro, é o que mais chama atenção, é o que o pessoal mais aprecia, ainda mais no mercado que a gente tem hoje em dia na questão, na faixa de preço que ele está e na proposta que ele está. Ele vem com um conjunto de motor de transmissão muito bom, 1,6 litros, turbo, extremamente eficiente em termos de potência e consumo, dá um desempenho muito legal, dá uma resposta ao acelerador muito legal, principalmente em baixa rotação. Ele não tem lag, não tem nada, não tem o retardo. E a gente vai detalhar um pouquinho da construção dele. Antes de mais nada, ele capta o ar aqui pela grade, vem por esse duto. O estranho desse duto é que parece que arrancaram para reduzir custo, porque ele vem e joga o ar fresco aqui e não tem nenhuma caixa, né? Ele simplesmente joga o ar fresco no perdido e embaixo eu tenho a admissão de ar. Então dá a impressão que, até pelas abas que eu tenho, que eu deveria ter uma caixa aqui antes. E ele não tem. Mas até então seria mais mero acabamento. Por quê? Porque eu jogo sempre ar fresco aqui fora, o ar de fora. Cai fresco, ele está isolado do motor, está longe de escapamento, etc. Jogo ele para refrigerar o ar, sempre com ar fresco, e admitir esse ar fresco para dentro do motor. Além disso, eu garanto ar fresco para o módulo, caixa fusíveis, bateria. Então isso aqui tudo está trabalhando mais fresco. Uma vez que ele admite, vai pro
Lá para baixo, onde eu tenho o filtro de ar aqui em cima do coletor de admissão, então dá a impressão que ele já entra direto, mas não entra direto no coletor. Passo pelo filtro de ar, o famoso caracol, o famoso turbo. Para quem gosta de motor, ver o turbo assim exposto logo que você abre o capô, chama atenção, é um negócio que agrada, é o diferencial desse projeto. Então tem o turbo minúsculo, pequenininho para esse tipo de cilindrada, carcaça fria, carcaça quente, ou seja, admitir o ar do externo, comprime, vai entrar no intercooler. O intercooler ali embaixo, ele é separado do radiador e eu tenho uma ventoinha no intercooler. Ou seja, mesmo se eu estou andando com ele carregado num circuito travado, que eu estou pressurizando, apesar que é difícil, porque esse carro é leve e tem um desempenho muito bom, mas se eu tiver temperatura de admissão alta, ele liga a ventoinha do intercooler, garantindo ar fresco. E qual que é a vantagem desse sistema? Repare a distância como é pequenininha, compare com minha mão aqui, distância pequenininha, já entra no intercooler pequeno, ele é volumoso, mas ele é pequeno, dá a volta e já entra direto do motor para esse duto de plástico, tudo de plástico. Por que de plástico? Para garantir temperaturas mais baixas. Eu não pego o calor do motor e irradio para dentro do tubo. Quando é metal eu faço isso, plástico não. E daqui já entra no coletor. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui? O caminho que o ar comprimido tem que fazer é menor. Consequentemente, sendo menor tanto o caminho quanto o intercooler, eu garanto que eu tenho um tempo de resposta do turbo melhor. Porque afinal, se o caminho é longo, até isso tudo encher de ar para vir entrar no coletor e depois entrar no motor, leva muito tempo. A proposta aqui é fazer curto. E na prática você percebe isso, porque as respostas, mesmo sendo um carro automático, você vê que ele não busca reduzir as marchas. Você acelera, tá com 1000 e poucos giros, você acelera, ele já enche o turbo e já dá aquela retomada. Então, um carro extremamente ágil na cidade, não tem muita troca de marcha graças ao torque que esse carinha consegue gerar. É muito bem pensado, um projetinho muito interessante. Além disso, eu tenho injeção direta nele, roda com motor flex, então roda gasolina e etanol, motor bem moderno, trazendo um consumo muito bom. Basta você entrar aí nas matérias escritas, que a gente tem tantos testes dinâmicos de aceleração e etc, como o consumo em várias situações durante esse mês. Vale a pena você dar uma olhada lá para conferir o que a gente analisou do carro durante o mês inteiro. Já olhando o carro aqui no elevador, para a gente ver alguns detalhes técnicos dele, olhando de frente, aqui a gente vê que a grade é toda aberta, aquilo que a gente comentou, né, do radiador ser separado do intercooler, que muitos carros colocam o intercooler na frente, nesse aqui ele separa, e isso eu trago vantagem tanto para o radiador quanto para o intercooler. A admissão de ar, como a gente viu lá no motor, eu tenho toda a passagem aqui da grade aqui para cima, então ele tem uma boa admissão de ar, mas vindo para a parte de baixo, ele não raspa a frente de jeito nenhum. A gente abusa em lombada, valeta, nunca pega esse para-choque no chão. Ele tem um pequeno lábiozinho, que é aquilo que a gente sempre comenta, um lábiozinho aqui ajuda na aerodinâmica. Eu empurro menos ar para baixo do carro, consequentemente menos parte para o ar bater, mas dá a impressão que está faltando alguma coisa, dá a impressão que talvez ele tivesse uma capa cobrindo aqui, né, no projeto original, coisa que no nosso modelo aqui nacional não tem. Ou seja, o motor ele é totalmente exposto, não tem protetor de cárter, nem aquela tampa plástica que ajuda no coeficiente aerodinâmico. Ou seja, toda vez que o ar passa aqui por baixo, vai batendo em tudo isso daqui. Talvez deixaram desse jeito, talvez para não só economizar nessa capa plástica, mas para aumentar a refrigeração aqui, né? Querendo ou não, o ar passando, batendo no cárter, batendo na transmissão, ajuda a refrigerar. E olhando desse lado, a gente tem o radiador, e aqui é o ganho e perde, porque eles colocaram o coletor de escapamento para frente, isso eu garanto que eu não entre muito calor para dentro da cabine, mas em compensação eu acabo irradiando
calor pro radiador. E olhando a distância aqui é bem pequenininha. Querendo ou não, com o pé embaixo, esse catalisador, essa peça aí cilíndrica grande, junto com o escapamento, estarão a 900 graus Celsius, ou seja, a radiação do catalisador do sistema de escape interfere no desempenho do meu radiador. Mesmo andando na cidade, andando de boa, o catalisador ele tem que estar pelo menos 300 graus Celsius. Ou seja, sempre vou estar meio que esquentando, transmitindo calor para o radiador. Tanto que aqui eles colocaram um defletor metálico e é como se eu tivesse até matado uma parte do radiador para não ir calor lá, em vez de trocar calor com ar externo e esfriando o líquido de arrefecimento. O interessante é a jogada deles de colocar o intercooler para a lateral. Além de eu manter ele mais fresco, eles vieram com a proposta de colocar um intercooler com ventoinha. E isso garante que mesmo numa situação que eu estou num circuito travado, por exemplo de track day, subida de serra, com carro carregado, eu garanto que o ar que está entrando para dentro do motor esteja sempre fresco, se eu não tenho muito fluxo de ar externo, por causa da ventoinha. Uma solução bem inteligente, bem bacana para aumentar a eficiência do motor. E por esse lado, aproveitando que o carro é totalmente exposto por baixo, olha o que a gente tem aqui na transmissão, mangueiras de líquido de arrefecimento. Para que é isso? Eu troco o calor da transmissão com esse carinha, afinal quando eu estou em pé embaixo, eu estou querendo ou não esquentando a transmissão. As transmissões automáticas modernas, elas trabalham mais ou menos, depende da marcha, entre 93% e 96% de eficiência. Então a regrinha aí do dedão, se eu estou transmitindo 100 cavalos de potência saindo do motor, vão chegar, arredondando aí 95%, né? 95% de eficiência. Esses 5 cavalos viram o quê? Calor. E se eu não rejeitar esse calor com alguma coisa, vai fritar tudo. Por isso que eu preciso trocar calor com líquido de arrefecimento. Além disso, na fase fria, eu quero esquentar o motor o mais rápido possível para ele ficar o mais eficiente possível. Então eu faço o caminho oposto, eu deixo a transmissão patinando o conversor de torque, perdendo eficiência, mas gerando calor e transmitindo calor para líquido de arrefecimento, e com isso o conjunto inteiro esquenta mais rápido e na média geral ele acaba ficando mais econômico, por incrível que pareça. Continuando, o quadro é interessante que na versão brasileira eles colocaram tipo um espaçamento. O carro foi levantado em termos de altura em relação ao solo, com um sisteminha tipo um calço, digamos, no quadro que subiu a carroceria inteira. Em relação ao quadro, ao chão, não se mudou tanto, mas o resto da carroceria, o bico do carro, sim, para dar mais aspecto de SUV. E que isso aí interfere no comportamento. Lógico, o carro dá uma impressão de ser mais alto, mas o trabalho de suspensão da Citroën até que é bem feito. Em absorção de impacto ele não é dos melhores, mas também não deixa de ser, não é pior, não é ruim, ele está ali no meio. A suspensão trabalha bastante, então você pega impacto, remenda, ela trabalha bastante, típico de Citroën, mas você sente às vezes o impacto, muitas vezes que é causado pelo perfil até, né, favorecido por causa do perfil baixo e as rodas de aro grande. Mas ele passa em sensação em curva, que é aquilo que a gente descreve melhor nas matérias técnicas, que ele é mais um pouquinho molengão em termos de buchas, justamente para transmitir melhor esse conforto. Coisa que na estrada o carro tem um conforto maravilhoso, ele absorve muito bem aquelas variações de piso, principalmente de estrada de concreto, emenda de ponte. O carro tem um rodar muito gostoso para a estrada, bem confortável. Muito melhor até que quando você está na cidade. Na cidade você sente essas pancadas com solo ruim, mas quando você vai para a estrada o negócio fica muito bom, muito bem acertado. E em termos de comportamento em curva também, ele é muito bem acertadinho em termos de... Você consegue soltar a frente a hora que quer, consegue soltar a traseira, ele é bem equilibrado nesse aspecto. Mas passando mais para a parte de trás, a gente percebe que não é um projeto tão caro e tão refinado. Você vê que a Citroën, ela se preocupou em dar outros mimos com o mesmo preço. Então por baixo aqui ele não tem nada de isolante acústico. Incrivelmente
ele é muito bom nesse aspecto, principalmente no eixo dianteiro. O eixo traseiro você ouve um pouquinho mais perto dos outros carros, ele é bem isolado acusticamente. E quando se vem aqui para trás, aquilo que a gente falou no porta-malas, que o porta-malas a gente andando na estrada de boa, 100 km por hora, quando foi pegar as coisas no porta-malas estava extremamente quente. Por que disso? Eu tenho a parte do escapamento vindo pela lateral, fugindo do step, entre o step e a longarina, e eles só colocaram o defletor térmico nessa caixa que vai o step, ou seja, a longarina fica totalmente exposta. Longarina, batente de suspensão, mola, até o calor para o fluido de freio, isso não é legal. No caso aí que a gente fez a viagem, andando a 100, 120, andando tranquilo, esquentou tanto essa longarina, tanto que lá dentro do porta-malas não dava para colocar a mão nela. Como o calor irradia pelo metal, esquentou a longarina que faz toda a parte do baú do porta-malas, e o porta-malas ficou como se fosse um forno. Deveria ter pelo menos um defletor que viesse, cobrisse aqui de alguma forma para essa longarina. E também falando na parte de suspensão, eixo de braço arrastado, como a gente falou, batentezinho, em inglês se chama Jounce Bumper. O que faz o papel desse carinha? A gente já explicou em outros carros. Eu estou andando normal com o carro, pouca carga, ele não está encostando. O pessoal acha que é só batente fim de curso, mas na verdade se eu estou carregado ou se eu entro muito forte numa curva, ele se apoia e ele tem uma função de uma mola extra e um amortecedor extra. Então é aquela famosa sensação de quando você está fazendo curva, o carro dá aquela sentada e fala, pô, agora sim o carro está na pegada esportiva. É por causa desse carinha. Muitos desprezam, acham que é bobeira, que é só um final de curso, mas ele tem uma função primordial. Freios a discos nas 4 rodas, afinal precisa ter um sistema de freio bom. O carro tem no etanol mais de 170 cavalos vapor de potência, então é um carro que tem um desempenho bom. E freio a disco nas 4 rodas, muitos pensam que por causa do calor, que esquenta menos. Na verdade, a boa parte de carga está na dianteira. Então você sempre vai superaquecer a dianteira antes da traseira, mesmo com tambor. E qual que é o motivo de eu colocar a disco na traseira então? O tempo de resposta. O freio a tambor, por fato dele ter sistemas de mola que fazem as sapatas retornarem, na hora que aperto o freio, ele leva um tempo, ele tem um tempinho de reação para aproximar e começar a frear. Já no freio a disco não. E por incrível que pareça, numa frenagem de 100 km por hora, você pode ganhar 2, 3 metros em distância de frenagem só por causa desse tempo de reação. E é interessante que a Citroën não se preocupou nem em colocar aqueles ganchos para reboque, né? Eu sou obrigado, se eu tiver que rebocar alguma coisa, num guincho ou rebocar outro carro, ou eu vou ter que prender na suspensão, na lateral ou aqui no meio. Você vê que não tem uma parte muito específica para isso, então deveria ter uma alça aí para certas emergências. E olhando por baixo pode dar até a impressão de um acabamento mais simples, porque a longarina simplesmente termina numa chapinha fina. Essa chapinha fina envolve o bacião aí do step, e eu tenho um vão enorme entre essa longarina traseira, o bacião e o que seria o meu para-choque. Mas repare que ele tem essa distância proposital do para-choque para a parte estrutural, porque eu tenho até uns elos aqui para absorção de pequenos impactos. Então se eu der aquela marcha ré numa parede, numa coluna, o que eu vou deformar seria isso daqui. O para-choque é de plástico, é capaz do para-choque voltar, amassar e voltar, principalmente por causa dessa estrutura aqui que tem cara de absorver um pouco e voltar. Se não voltar, basta só trocar ela, sem ter danificado toda a estrutura. E chegamos ao fim de mais uma avaliação aqui no Best Cars com C4 Cactus. Para mais detalhes, não esqueça de entrar no site, onde a gente tem consumo, desempenho, um monte de detalhezinho técnico que a gente não consegue mostrar aqui no vídeo. Entra lá, espero que tenha gostado. Se gostou, dá o joinha, compartilha com os amigos e até mais.